A paz do Senhor, amados. Vamos estar de pés? Amém. Pode aplaudir que é para a glória de Deus. Queridos, Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Esta é uma mensagem, irmãos, que eu gostaria muito que você prestasse atenção, devido ao fato de que, se você a compreender, trará fruto para a tua vida, porém, por não compreender, muitos são rejeitados por Deus. O capítulo 6, a partir do verso 10, diz assim a palavra do Senhor. Aliás, só o versículo 10, né? Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhes os olhos. Não venham ele a ver com os olhos, ouvir com seus ouvidos, entender com seu coração, converter-se e ser sarado ou salvo, dependendo da tradução. Podeis assentar. Pai, fala conosco na noite deste dia. A tua palavra é a âncora da nossa alma. É na tua palavra que nós nos firmamos, confiamos. É na tua palavra que depositamos toda a nossa esperança, Pai. A palavra do Senhor que é a verdade, a palavra do Senhor que não cai por terra, a palavra que sai da boca do Senhor que cumpre tudo aquilo para o que é ordenada, é na tua palavra. E nós nesta noite pedimos por tua graça e misericórdia, que a tua palavra desperte corações neste lugar e que vidas sejam impactadas, Pai, pela tua palavra, pela compreensão, pelo entendimento da tua palavra. Fala conosco através do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, esse texto, ele tem uma importância muito grande, porque é o próprio Deus que vai estar falando a Isaías. Isaías, ele foi arrebatado e viu a glória de Deus, e nesta visão ele diz: ai de mim, porque vou perecendo, sou homem pecador de impuros lábios. Deus vai agir purificando seus lábios com uma brasa, tirada com uma tenaz. E a Bíblia Sagrada diz que Deus vai declarar: quem há de ir por nós? Isaías declara: eis-me aqui, envia-me a mim. E estas são as palavras duras de Deus para o povo de Israel. E eu quero que você dê atenção, porque é o próprio Deus dizendo isto. Olha, ele dizendo: engorda o coração deste povo, endurece-lhes o ouvido, fecha-lhes os olhos. É Deus dizendo que eles se tornem insensíveis à minha voz, ao meu espírito, que eles não venham a ver com os olhos, não venham a ouvir com os seus ouvidos, que eles não venham a entender com o seu coração. O coração é mente, né? Com a sua mente ou coração, e converter-se e sejam então curados. É Deus que está fazendo isso. Jesus Cristo vai citar esse texto lá em Mateus 13. Mateus 13, na parábola do semeador, a partir do verso 13, Jesus vai dizer assim: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, e nem compreendem, e nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: certamente ouvireis, mas não compreendereis, certamente vereis, mas não percebereis, pois o coração deste povo está endurecido. Então aqui, queridos, nós temos esse texto que vai declarar por que Deus
permite este povo ter esta insensibilidade, e Deus, de certa forma, os rejeita por um determinado tempo, e a palavra chega até nós, os gentios. O texto diz: porque o coração deste povo está endurecido, ouviram de mau grado, né? Ouviram de má vontade, ouviram com desprezo, fecharam os próprios olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, se convertam e eu os cure. Então a Bíblia Sagrada, queridos, vai declarar que Israel, aliás, tem um texto de Isaías 53 que diz: quem deu crédito à nossa pregação? Então o fato de Israel ter desprezado a palavra do Senhor, o fato de Israel não crer, não atentar para a palavra do Senhor, porque Deus fez isso durante anos, centenas de anos. Deus trouxe de Abraão uma geração, profetas, reis, e Israel sempre rejeitando a palavra do Senhor, sempre caminhando por caminhos de iniquidade, por caminhos de idolatria, por caminhos onde andavam as outras nações, e eles sempre desprezando tudo aquilo que o Senhor os orientava, tudo aquilo que o Senhor lhes dizia. Então chega esse tempo, e aqui eu quero que você preste atenção, porque o texto vai dizer que Deus os rejeita a ponto de dizer: olha, engorda o coração deste povo, endurece-lhes, né? De tal maneira que eles não vão entender, não vão compreender mais a minha palavra. Por quê? Porque muitas pessoas, que eles, apesar de compreender, não valorizam. Muitas pessoas, apesar de ter o privilégio de ter a palavra de Deus, não praticam esta palavra. Eles ouvem, compreendem, mas não oram, não buscam, não se convertem, não lutam contra o pecado, desprezam a palavra de Deus. Então, Deus permite um tempo onde a misericórdia dele vai estar agindo, mas chega uma hora que Deus diz: basta. Deus disse isso para Saul. Deus disse para Samuel: Samuel, por que você está com pena de Saul? Eu já falei, já comuniquei a minha vontade para ele diversas vezes. Saul não obedece, e eu já não quero mais, já o desprezei, já não ligo mais para Saul. A Bíblia fala também sobre os ímpios, que Deus os desampara. Então, quando nós olhamos para esse desamparar de Deus, nós vamos ver que Israel vai passar por muitas situações. Aliás, depois da morte de Cristo, aconteceu inúmeros episódios onde Israel foi espalhado por toda a face durante aproximadamente quase 2000 anos. Por quê? Porque Deus os rejeitou durante esse período, e a Bíblia Sagrada vai dizer, Paulo também fala sobre isso, a Bíblia vai dizer sobre os sofrimentos que eles passaram, e nos nossos dias nós podemos ver milhões de israelitas sendo mortos, né, por Hitler, né, na Segunda Guerra, enfim, a situação toda que nós já temos a história registrando, e que tem tudo a ver com esse povo que não entende, que não compreende, que não dá ouvido à voz de Deus com cuidado. Quer entender a sua própria maneira, o seu próprio jeito, mas não quer entender e viver segundo a palavra de Deus. E há muitas pessoas assim. Então, olha, Israel, queridos, aí tem um texto ainda que é Isaías 5, que é maravilhoso, porque olha como Deus cuidou de Israel, e não tem desculpa. Tem muitas pessoas que usam alguns textos para comprovar a questão da predestinação, mas na realidade, quando Deus age endurecendo um coração ou rejeitando alguém, é porque Deus já ofereceu tudo a esta pessoa, já ofereceu tudo, já conhece Deus plenamente em muitos sentidos. Quando você olha passagens como aquela onde Filipe, ele chama Natanael, e Natanael vai chegar diante de Jesus, e Jesus vai dizer só isso: olha, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Natanael ali se impactou tão grandemente por uma simples palavra, que ele vai dizer: vejo que tu és profeta, que tu és o Cristo e tal, e Jesus vai dizer: olha, peraí, rapaz, só porque te disse isso, tu crestes? Porque tem gente que vê milagre, tem gente que vê operações maravilhosas de Deus, tem gente que tem a Bíblia para ler, e rejeita tudo isso, e não crê. A Bíblia fica em casa, não tira um período do dia para ler.
Não para um momento para valorizar isso aqui, irmãos. Isso aqui é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é tão valorizada que João capítulo 1 e verso 1 diz que é o verbo que veio de Deus, ou seja, o próprio Cristo. É isso aqui, ó, revelado aqui. Ele é o verbo de Deus, a palavra de Deus. Davi, ele chega a dizer, né, que a palavra do Senhor é mais preciosa do que ouro refinado no fogo 7 vezes. E muitas pessoas têm desprezado a palavra do Senhor. Desprezar a palavra de Deus é desprezar Deus. Não atentar para a palavra do Senhor, não ter tempo para meditar na palavra do Senhor, é desprezar o próprio Deus. Então escute isso. No capítulo 5, e aí eu vou ler a partir do verso 1, o cântico do vinhateiro, e diz assim, olha: cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fértil. Ele a cavou, a limpou das pedras, plantou de excelentes vides, edificou no meio dela uma torre, construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas, uvas sem valor, frutos sem valor. Agora, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha? Então veja, Deus aqui está falando que Ele fez tudo. Que mais poderia ser feito à minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas, veio a produzir uvas bravas? Agora vos direi o que hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto, não será poldada nem escavada, e as sarças e espinheiros crescerão nela. Darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ela. Aí olha a resposta, quem é de fato essa vinha. A vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Esperou ele que exercessem justiça, mas viu opressão. Retidão, mas viu clamor. Queridos, então o texto vai declarar que Deus fez de tudo para que esta vinha plantada desse fruta, uva boa, mas deu uva imprestável, brava. E esta vinha é Israel. O texto vai dizer então que Deus vai desprezá-la, vai cortá-la e vai entregar a sua própria sorte. E nós vemos Israel aí aproximadamente 2000 anos, destituído da terra, espalhado por toda a terra. Agora em 1948 que ele foi novamente reerguido, a videira volta a brotar aí, a figueira. Enfim, quando nós olhamos para isso, então, a partir do momento que Deus oferece salvação, insistentemente, oferece solução, a partir do momento que Deus nos oferece, através de Cristo Jesus, o perdão, a misericórdia, e muitos rejeitam, chegará uma hora que Deus vai fechar a porta. E rejeita por quê? Porque Israel passou por isso. O texto é muito claro, irmãos, quando você lê com cuidado, e aí se você puder seguir comigo, olha o que diz Marcos. Marcos no capítulo 4, vai falar sobre a mesma parábola, só que tem um versículo aqui, que eu quero usá-lo. Olha isso, o versículo 14. Ele diz assim, olha: o que semeia, semeia a palavra. Então a semente do reino dos céus é a palavra. A palavra é semeada. Quando você semeia a semente comum ela precisa de terra, de água, de sol,
para que toda a sua energia venha produzir, através dessa semente, crescimento e frutos. A semente natural, ela funciona desta forma. Se você jogar uma semente em uma terra e não molhar, aguar, essa semente não vai brotar. Se você molhar demais, ela também morre. Tem todo o equilíbrio, e quem entende de plantações sabe disso. Então a semente natural, ela necessita de água, de solo, de sol para dar fruto. E o interessante da semente, queridos, é justamente o fruto. A árvore sem fruto, né, não teria valor para muitas coisas, apenas para sombra, para talvez um enfeite. Jesus Cristo, ele vai declarar isso, e é bom nós irmos lá também. Olha o que está em Marcos 11. Marcos 11, o Senhor Jesus vai ver uma figueira e vai encontrar somente folhas. E o que Deus mais procura é tanto o fruto da videira, como também o fruto espiritualmente nas nossas vidas. O texto diz que Jesus passa por uma figueira, não encontra figo, apesar da folha, da aparência, e ele a amaldiçoa. E quando ele a amaldiçoa, no outro dia pela manhã, o versículo 20 diz que os discípulos viram que a figueira tinha secado desde as suas raízes, porque Deus não encontrou fruto. Essa figueira nada mais é do que um exemplo de Israel. Deus fez tudo, mas ela não dava fruto de qualidade ou o fruto que Deus esperava. Então a semente, ela é perfeita, não tem nada de errado com a semente. Há uma outra situação que faz com que a semente não venha trazer o fruto ou produzir o fruto. Se esta terra for pedra, tiver pouca terra, se tiver no meio de espinhos, à beira do caminho, e Jesus vai dizendo que essa semente não vai vingar. Essa semente precisa cair em terra boa. E o que significa cair em terra boa? Quando nós observamos a palavra, então, queridos, Deus rejeita a Israel, porque tudo que Deus os orientava e os falava, eles não recebiam por fé. A Bíblia diz que eles não recebiam por fé. Isaías fala isso logo no início de 53. Quem deu crédito, quem acreditou na minha palavra? Então, eles não acreditavam. E a fé, preste atenção nisso. A fé é o que nós precisamos ter para que a semente em nós venha dar fruto. Sem fé, a palavra de Deus entregue a nós não terá proveito algum. A Bíblia Sagrada vai dizer lá no 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando nós olhamos para Israel, eles desprezavam a palavra, ouviam de mau grado. Veja, quando você pega o capítulo 10 e o verso 17 de Romanos, o texto diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você não ouve com atenção, se você ouve de mau grado, se você não ouve com atenção a palavra de Deus, como é que você vai alcançar fé? Se você não procurar entender o próprio Cristo, no 13:23 de Mateus, ele vai dizer: aquele que ouve e compreende é que vai dar fruto a 30, 60, 100 por um. Então tem muita gente que não gosta de se alimentar da palavra, desfrutar da palavra, buscar compreender a palavra. É justamente esta ação, esta atitude que vai trazer fé ao teu coração. Quando você se alimenta da palavra com anseio, com cuidado, com disposição, com profunda meditação. O texto diz em vários, aliás, Isaac, né? A Bíblia diz que Isaac saiu a meditar no campo. Salmo 1 diz, medita nesse livro, aliás, medita dia e noite na palavra do Senhor. Está em Josué também, no capítulo 1. Apocalipse fala sobre isso.
para meditar, não é simplesmente ler de qualquer jeito e sair correndo, é procurar meditar para entender, compreender, entender de fato o que Deus está dizendo. Se você mergulhar então, e Israel não quis isso. Israel simplesmente, irmãos, desprezava tanto, que quando você observa textos magníficos da Bíblia Sagrada, onde o Senhor chamou Israel para ter experiências profundas com Ele, a Bíblia Sagrada vai dizer que os mandamentos de Deus, a lei de Deus, estavam perdidos dentro do templo. Eles abandonavam tanto a palavra do Senhor que quando foram fazer uma reforma no templo, encontraram a palavra do Senhor. E aí quando a palavra foi lida, começou um chorar, outro, porque não dava atenção à palavra de Deus. Talvez a palavra do Senhor está assim na sua casa, perdida dentro da sua casa. Aí você quer ter vida abundante. Aí você quer desfrutar de comunhão e bênção de Deus. Se você não valoriza essa palavra, não valoriza esse livro. Talvez se alguém chegasse na tua casa e dissesse, me arranja uma Bíblia. Ah, peraí que eu vou procurar. Porque ela não tem lugar de destaque. A televisão está no principal da sala. E outros móveis mais. Mas a Bíblia é esquecida. Aliás, a gente encontra muita Bíblia por aí quando vai visitar a casa de alguns crentes. No Salmo 91, a página já amarela de poeira e de sujeira. A pergunta que fica, resolve alguma coisa? Não. A palavra de Deus não resolve nada aberta dentro da sua casa. Ela resolve tudo se estiver no seu coração. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A tua palavra é luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. Mas se essa palavra não estiver no seu coração, se você não meditar nela, não tem valor algum. Israel fazia isso. Aí olha o texto ainda do capítulo 11, vai dizer isso aqui, ó, é Jesus falando. A palavra sem a fé, irmãos, não tem nada, não tem valor nenhum para nós. Se você não tiver fé, a palavra não vai ter efeito nenhum na sua vida. O texto vai dizer assim, que Jesus, quando ouviu eles dizendo, olha, a figueira que o Senhor amaldiçoou, secou desde a raiz. Aí Jesus vai dizer no 22, tenha fé em Deus, acredite em Deus, confie em Deus, aprenda com Deus. O 23 diz assim, em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te ao mar. E olha o texto, a fé que Deus procura. Olha a fé, você tem esta fé, nós temos esta fé. Ele diz, e não duvidar no seu coração. É meditar na palavra do Senhor de tal forma que você não tenha mais lugar para dúvida no teu coração. Mas crê que se fará o que se diz, será feito. Olha o texto quando... Essa fé, irmãos, ela é extraordinária. E é esta fé que vai fazer a palavra, essa semente, funcionar na tua vida, dar fruto na tua vida. Se não tiver palavra e fé, se você tiver fé sem palavra, não vai valer nada. Se você tiver palavra sem fé, não vai valer nada. Você tem que receber a palavra com fé e andar nessa direção. Você vai ver. Olha o texto, 24 diz assim, por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, olha isso, irmãos, esse texto aqui eu acho ele magnífico, crede que recebestes, olha a fé, ela é tão extraordinária, que ela vai crer que já recebeu antes de receber. O texto está dizendo, crede que recebestes, está falando do passado. Se você ora hoje, você tem que ter uma fé tão grande, a ponto de crer que você já recebeu. E ele diz assim, ó como é que as palavras são conjugadas maravilhosamente. Crede que recebestes e será vosso. A fé precisa estar já agindo como se já fosse uma realidade. Mas Israel desprezava a palavra do Senhor, ouvia de mau grado, não acreditava em nada. Mas tem uns que assumem a palavra, oram, confiam,
pedem com fé, esperam com fé. E esta palavra vai frutificar, vai dar fruto. Eu quero apenas partir aqui para o encerramento. Olha o que diz Hebreus, para que você tenha uma noção exata do que aconteceu com Israel. Paulo escrevendo, que eu creio que é ele que escreveu Hebreus, ele diz assim, olha, eu temo isso, eu tenho medo disso. Olha o que Paulo está escrevendo. Tememos, portanto, que, tendo-nos sido deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, que não é esse sábado o dia, descanso de Deus, irmãos, é Jesus. Ele fala, vinde a mim e encontrareis o descanso para as vossas almas. E eles não creram em Jesus. Por quê? Porque não ouviram a palavra com bom grado, não deram atenção à palavra. A oportunidade passou na frente deles e eles não viram. Eles não creram, aí eles não encontraram esse descanso em Cristo. O texto diz assim, temamos, portanto, que tendo-nos sido deixada a promessa de entrar no descanso, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Olha o texto. Pois também a nós foram anunciadas as boas novas, como a eles, mas a palavra que ouviram, nada lhes aproveitou. Veja, a palavra de Deus pregada por apóstolos, nada lhes aproveitou. Por quê? Visto não ser acompanhada pela fé. A palavra de nada lhes adiantou, porque eles não creram, porque eles não tiveram fé, porque eles não decidiram crer, visto não ser acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, se você não crescer em fé, se você não acreditar nesta palavra, se você não começar a abrir mão de tudo nesta vida, em prol desta palavra, assumir esta palavra, assumir esta fé, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o autor e o consumador desta fé. Jesus, ele creu tanto na palavra do Pai, que ele se entregou na cruz. Ele diz, meu Pai me disse que eu posso dar a minha vida e tomá-la de volta. Ele creu na palavra do Pai, e muitos não querem crer na palavra do Senhor, na salvação que está em Cristo. E vai depender, irmão, somente da tua fé. Você só vai ter fruto se a tua fé fazer essas sementes que são lançadas germinar. Eu vou encerrar com o texto de Romanos, que é no finalzinho dele aqui, irmãos, do capítulo 10, que diz assim, olha, eu vou ler a partir do texto 17, que vai ficar melhor para a sua compreensão. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a fé é pela palavra de Deus. Mas digo, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz dos discípulos, dos servos de Deus, e a palavra até os confins do mundo. Mas digo, Israel não soube? Primeiro diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Isaías diz, fui achado por aqueles que não me buscavam, fui manifestado aos que não perguntavam por mim, porque muitas pessoas que não são do povo hebreu, do povo judeu, ao ouvir essa palavra, creem imediatamente, confiam. Aí o texto termina assim, eu quero encerrar aqui, preste atenção nisso aqui. Versículo 21. Contra Israel diz, todo dia eu estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente, a um povo que não aceitou a minha palavra, a minha instrução e não creu. E esta fé, irmãos, ela é de cada um. Você não pode chegar diante do Senhor através da minha fé. A minha fé vai me levar a Deus, a sua é que vai te levar a Deus. Se você não crê, a Bíblia fala, aquele que não crê já está condenado. Então é a fé de cada um de nós.
E que nesta noite o Espírito Santo possa ministrar esta fé ao teu coração, que você receba esta fé, creia, confie. Você se alimenta no mínimo 4, 5 vezes por dia para cuidar do seu corpo. Quantas vezes você se alimenta por dia para cuidar do teu espírito, da tua alma? Fecha os teus olhos, deixa eu orar com você e por você. Pai, mais uma vez eu entro diante da tua presença, junto aos teus filhos que aqui se encontram, e eu peço sobre cada um deles a tua bênção, a tua graça, o teu favor. A tua palavra diz: eis que estou à porta e bato. E nesta noite eu creio que através da tua palavra o Senhor bate em nossos corações, e o Senhor procura entrar, reinar em cada um de nós. Que os teus filhos possam ouvir a tua voz, crer na tua palavra e assumir esta fé e não abrir mais mão por nada deste crer em ti, deste confiar em ti, desta fé em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Que nesta noite o teu Espírito e a tua unção repouse sobre cada vida que aqui está, sobre cada família que aqui está e se representa neste lugar de oração. Eu abençoo os teus filhos, e onde quer que esta mensagem chegue, a cada coração que alcance, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Eu os abençoo em nome de Jesus, e você que crê, diga amém. Vamos estar de pés, filhos. Faz assim com as suas mãos, eu já estou encerrando. Amém? E que Deus em Cristo dê uma semana de paz, uma semana abençoada. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam: aplauda o Senhor para encerrar com um louvor a Ele, glorificando o nome dEle. Bendito seja o Senhor. Deus vos abençoe e vos dê uma semana de paz. Vão na paz de Cristo.